Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu quero já começar essa reflexão de hoje agradecendo. Agradecendo pelo quê, Frei? Agradecendo a você. Eu tenho recebido testemunhos lindíssimos de pessoas que recebem esse conteúdo diariamente, se beneficiam dele, mas que não guardam para si, não retêm, mas se tornam multiplicadores, comentando, curtindo, compartilhando principalmente. Essa palavra que tem o poder de transformar tantas vidas. Então, parabéns a você, agradeço de coração, mas parabéns a você que está sendo missionária e missionário junto comigo, fazendo essa palavra chegar a mais e mais pessoas. Abra agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 15. 2 versículos, vamos prestar bastante atenção. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado no meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa sexta-feira quaresmal, nós somos convidados a refletir sobre a prática do jejum. Durante a quaresma, nós somos convidados a 3 práticas. Já expliquei lá na quarta-feira de cinzas, mas vou falar um pouco mais aqui hoje. A prática do jejum, da oração e da caridade. Hoje o Evangelho fala da prática do jejum. Se você for pesquisar com mais atenção, você vai ver que as principais religiões do mundo, elas praticam o jejum. Hoje, dentro da ciência da nutrição, tem se evidenciado cada vez mais o valor do jejum, chamado jejum intermitente. Os benefícios aqui que eu não saberia enumerar, mas são muitos. Como o seu corpo agradece. E aqui eu estou falando especificamente a prática do jejum espiritual, do jejum cristão, que não é somente deixar de comer. Tem gente que quando fala de jejum, parece que essa palavra dói nos ouvidos. Para que tudo isso? Que exagero. Mas entenda, Jesus jamais nos pediria isso se isso de alguma forma não fosse um grande valor para nós. Inclusive Jesus diz aos discípulos, os discípulos perguntam: por que a gente não conseguiu tirar aquele demônio? Porque tem tipos de demônio que só saem com oração e jejum. Então o jejum guarda um grande valor espiritual. Além de nos dar uma sobriedade, além de nos dar um equilíbrio no corpo e na alma, ele nos leva a um autoconhecimento, a um autodomínio, até mesmo uma sensibilidade maior para poder perceber a voz de Deus, para poder perceber os sinais de Deus na nossa vida. Eu me privo dos excessos para ter Deus como o único absoluto, como o essencial. Jesus, ele sentiu fome no deserto, ao ponto do demônio chegar para ele e dizer: olha, transforma essas pedras em pães, sacia aí o teu desejo, como ele faz com a gente. Tá com fome, vai lá, se joga. Quer satisfazer os teus prazeres, os teus desejos, vai lá, faz, não tem problema não. E Jesus, ele vai vencer a tentação falando de um alimento muito maior e muito melhor. Jesus, ele vai dizer que existe um alimento
fazer a vontade de Deus. Então, que a gente perceba que o alimento espiritual, a palavra de Deus, é também uma fonte de alimento para a nossa vida. Inclusive, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, alimentam a nossa caminhada de fé. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje, vira essa chavinha no seu juízo. Não entenda o jejum como simplesmente deixar de comer. Inclusive, a igreja recomenda várias formas de jejum. O jejum da língua, o jejum do olhar, o jejum da escuta, a mortificação dos seus membros, dos seus sentidos. Você deixar algo que você sente que te domina. Faça o jejum disso. De alguns lugares, de algumas companhias, de algumas conversas. E você vai perceber o tanto de benefício que você vai sentir, tanto no seu corpo, como na sua alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.